O anime começa com nosso protagonista, Ganta, assistindo a um vídeo sobre a prisão para onde a escola os levará. Prisão é um lugar bem incomum para desfrutar de passeios escolares. No entanto, essa prisão é diferente. É uma construção muito recente, que também funciona como um parque de diversões, onde os próprios prisioneiros são os que entretêm os visitantes. Por ser algo tão único, tanto Mimi quanto a Mikatsu estão muito animados. Ganta não está muito interessado e queria que a escola os levasse para o exterior. Mas, ao ver a felicidade de seus melhores amigos, ele não se importa nem um pouco. Quando a aula está prestes a começar, Ganta ouve uma música muito familiar. Ele olha para fora e surta ao ver alguém voando. De repente, a pessoa simplesmente lança um ataque, e no instante seguinte em que Ganta abre os olhos, tudo está completamente destruído. Sua cabeça ainda está confusa, mas ele olha ao redor e vê que a pessoa está segurando a cabeça de Mimi. Ganta surta e enquanto ele recua, a pessoa se aproxima dele e insere algo dentro de seu peito. Depois disso, ele acorda no hospital, onde oficiais entram na sala e o prendem por ter matado todos os seus 29 colegas de classe. Um homem chamado Tamaki oferece seus serviços a Ganta como seu advogado. Ganta está em um estado de grande confusão. Ele tenta dizer a eles que foi o Homem de Vermelho quem usou poderes sobrenaturais, mas ninguém acredita nele. Lembrando que o Homem de Vermelho atirou algo nele, ele mostra o peito, mas não há nada. Tamaki garante a Ganta que ele será libertado dessa acusação em pouco tempo. No entanto, no tribunal, Ganta é considerado culpado e sentenciado à morte. Ele não sabe por que tudo isso está acontecendo com ele. Ele surta e se liberta para fugir, mas os pais das vítimas começam a espancá-lo. Entre eles está o pai de Mimi também. Há um vídeo de Ganta circulando nas notícias, onde ele claramente admite seus crimes, e a razão dos assassinatos foi apenas porque ele queria algum entretenimento. Ganta implora a Tamaki para fazer algo, pois ele nunca disse aquelas coisas. Mas Tamaki se recusa a ajudar, dizendo que nunca pensou que alguém os estaria gravando secretamente. Por mais que Ganta suplique, sua sentença de morte não muda, e ele é levado para a única prisão de propriedade privada, Dead Man Wonderland, que também é considerada a pior prisão existente. Makina, a diretora, informa os novos criminosos sobre como esta prisão opera de forma diferente das prisões governamentais, e como seu único propósito é ganhar dinheiro com os shows em que cada prisioneiro será utilizado. As bolsas fornecidas a eles contêm todas as necessidades básicas, e a coleira que estão usando é equipada com tasers, GPS e outras medidas de segurança. Depois disso, Makina pergunta se há alguma questão. Um dos prisioneiros pergunta o tamanho dos seios dela, e ela simplesmente diz que é tamanho G. Nesse momento, alguém esbarra em Ganta e rapidamente se desculpa pelo seu erro. No entanto, Makina manda que ele devolva o que acabou de roubar. O garoto nega ter roubado algo, e como resultado, Makina o pune. Vendo o quão brutal ela é, todos ficam apavorados. Makina os lembra de que são seres sem valor que não merecem nada além de dor pelos crimes que cometeram. Dentro de uma sala, Tamaki e Makina têm uma conversa. Descobrimos que Tamaki está planejando se livrar de Ganta de uma forma que pareça um acidente. Makina não concorda com Tamaki nisso, pois Ganta será executado em breve de qualquer maneira. No entanto, Tamaki tem algum outro motivo. No canteiro de obras, enquanto Ganta está trabalhando, ele relembra o tempo que passou com seus amigos. Ele se sente tão miserável que não quer mais viver. Mas nesse momento, uma garota chamada Shiro aparece. Ela ouviu que Ganta quer morrer, então ela começa a atacá-lo. Mas quando ele desvia, ela lhe diz que há uma parte dele que ainda quer viver. Ganta pergunta a Shiro como ela sabe disso, já que nem o conhece, mas Shiro diz que ela e Ganta são melhores amigos. Nesse momento, outros prisioneiros se aproximam de Ganta. Eles estão irritados ao vê-lo saindo com uma garota e relaxando. Estão furiosos com ele por agir como um figurão só porque cometeu alguns assassinatos a mais do que eles. Quando um prisioneiro começa a intimidá-lo, Shiro o empurra e diz: "Não intimide Ganta." O prisioneiro fica bravo e a ataca. Shiro chuta, mas então outro prisioneiro a nocauteia. Ganta tenta lutar contra eles, mas acaba sendo espancado. Tamaki está em seu quarto assistindo a tudo isso. Ele está impressionado que a pessoa que Ganta chama de Homem de Vermelho é na verdade chamada de Ovo Podre. E o fato de Ganta estar vivo mesmo depois de encontrá-lo, Tamaki se pergunta se é apenas sorte ou não. Conforme seu plano, uma bomba explode em cima de Ganta e todos os detritos começam a cair. Vendo isso, Ganta percebe que Shiro está certa, e ele realmente não quer morrer.
Ele quer provar sua inocência e eliminar o Homem de Vermelho deste mundo. Seu peito começa a brilhar, e então um poder misterioso surge dele. Quando a poeira baixa, todos, exceto Ganta e Shiro, estão mortos. Ela acorda em um estado tonto e pergunta se é de manhã. Ganta está preocupado com ela, mas Shiro diz que quer comer lanches com ele porque tem um sabor melhor com amigos. Ganta se pergunta o que há com essa garota. Dentro da instalação, um prisioneiro está ameaçando matar um funcionário e exigindo algo chamado doce. Makina olha para o tempo dele e, em vez de agir, decide esperar. Poucos segundos depois, a coleira do prisioneiro apita e ele morre na hora. Esta é a sentença de morte dos detentos aqui. O doce que foi roubado de Ganta pelo garoto é, na verdade, um antídoto que adia a sentença de morte. Em seu quarto, Makina está olhando as imagens do canteiro de obras e nota uma luz vindo de Ganta. Ela se pergunta se é algo relacionado ao que Tamaki estava planejando fazer. Por outro lado, Tamaki não planeja fazer uma segunda tentativa de matar Ganta. Na verdade, são os poderes de Ganta que mais o interessam. Na enfermaria, Ganta tem seu ferimento coberto. O médico pergunta se ele comeu o doce que recebeu, mas Ganta está confuso porque não recebeu nenhum. O garoto de antes se desculpa, pois pode ter caído quando ele esbarrou nele. Ganta se lembra dele e pergunta se ele está bem agora. O garoto se apresenta como Yo e novamente se desculpa por ter causado o problema. Nesse momento, Shiro aparece da ventilação. Ela quer participar de uma corrida e convida Ganta para participar com ela. É uma corrida onde os prisioneiros superam obstáculos para entreter os visitantes, e o prêmio de vitória é de 100.000 pontos de elenco. Ganta não sabe o que é, então Yo lhe diz que é como a moeda que os prisioneiros usam nesta prisão. Você pode usá-la para conseguir comida e roupas, bem como para comprar anos de sua sentença de morte. Ganta não acha que pode vencer a corrida, então não tem interesse em participar. Mas ao ouvir que até os participantes receberão pão doce de feijão, ele está pronto. No caminho, Makino para e pergunta onde ele está indo. Ao saber que é a corrida, ela lhe diz para ler o livro de regras para seu próprio benefício. Na sala de espera, enquanto lia o livro de regras, Ganta nota Yo e fica feliz em ver que ele também está entrando no jogo. Yo está prestes a lhe dar algo, mas então outro prisioneiro chamado Kazuma entra. Ele é um ex-campeão de Taekwondo, também conhecido como o Guerreiro Supremo. Ao vê-lo, todos ficam nervosos, e alguns até desistem da corrida. Kazuma, ao ver Ganta olhando para ele, o soca, e então ele derruba Yo e quebra seu braço. Ele ameaça a todos para não o ultrapassarem. Essa é a única regra desta corrida que eles devem seguir. Vendo essa brutalidade, Ganta o chama de insano. No entanto, ele fala alto o suficiente para Kazuma ouvir. Enquanto Kazuma se aproxima dele, Ganta não quer ser espancado novamente, então ele não faz contato visual. Mas ainda assim, Kazuma o chuta. Nesse momento, Shiro chega segurando os biscoitos. Ela quer compartilhá-los com Ganta, mas acidentalmente pisa em Kazuma. Quando ele está prestes a atingi-la, Makina o impede e faz um corte. Kazuma entra em pânico e diz a Makina que estava apenas brincando, não há nada para levar a sério. Como é hora da corrida, antes de sair, ele jura a si mesmo que um dia fará Makina pagar. Depois que Makina sai, Shiro oferece alguns biscoitos a Ganta, mas ao vê-lo triste, ela os come sozinha. Ganta lê o livro de regras no qual está escrito: todos os dias, os prisioneiros são alimentados com um veneno de ação lenta. Se eles não consumirem o doce dentro de 3 dias, morrerão. Esta é a sentença de morte dos prisioneiros, e o custo de um doce é de 100.000. Isso significa que se Ganta não ganhar o prêmio em dinheiro, ele morrerá amanhã. Por outro lado, Tamaki, sabendo que Ganta está participando da corrida, diz aos operadores para garantir que o nível de perigo dos obstáculos seja definido como máximo. Logo depois, a corrida começa. O primeiro obstáculo é desviar das lâminas oscilantes. Ganta não pensou que as lâminas fossem reais até ser atingido por elas e receber um corte profundo, e aqueles prisioneiros que tentam escapar estão sendo eliminados na hora. Ganta se pergunta como alguém pode desfrutar desta corrida. No entanto, a plateia acredita que há algum tipo de efeito especial sendo usado nos prisioneiros. Ganta encontra outro obstáculo onde ele tem que pular e aterrissar no centro. Se ele errar, morrerá. Ele não quer. Mas então Shiro vem e o força a pular juntos. Ambos acabam aterrissando em segurança, para o próximo obstáculo, que é evitar as flechas. Shiro está apenas se divertindo enquanto Ganta está surtando.
Por outro lado, Kazuma tem seu próprio jeito de vencer a corrida. Enquanto eles cruzam mais obstáculos, Ganta se pergunta quando essa absurdidade vai parar. Finalmente, ele chega ao obstáculo final, no qual Kazuma é um dos finalistas. Para este último obstáculo, as regras são simples. Quem segurar a bola até o fim, vence. Assim que começa, todos os três começam a correr em direção à bola. Ganta é derrubado por Kazuma, mas ainda consegue pegar a bola. Enquanto as plataformas começam a cair, ele corre e Kazuma vai atrás dele. Depois de algum tempo, quando ele está encurralado, Kazuma tenta fazer jogos mentais com ele. Ele diz a Ganta que não há necessidade de viver essa vida sufocante, pois pode ver que seu rosto está cheio de arrependimento por matar seus amigos. No entanto, isso não funciona porque Ganta agora está furioso. Ele o atinge com a bola e grita que não matou seus amigos. Kazuma, ao se levantar, tenta alcançar uma plataforma segura. No entanto, ele não consegue e acaba caindo para a morte. Do outro lado, Shiro está com a bola, mas a plataforma cai. Ela consegue se segurar, e é neste momento que Ganta olha para seus ferimentos e percebe que, todo esse tempo, Shiro era quem o estava protegendo. De repente, a plataforma cai, e ela começa a despencar. Shiro passa a bola para ele, mas em vez de pegá-la, Ganta a salva. No final, não há vencedor, e como resultado, ninguém recebe o grande prêmio. Mas agora que Ganta não pode comprar o doce, ele morrerá amanhã. Em algum lugar em uma sala, Tamaki está sendo repreendido por outros investidores por aumentar o nível de perigo. Isso é ruim para a imagem da empresa, pois muitos prisioneiros comuns morreram, e nem estavam no corredor da morte. Eles estão fartos de sua imprudência e decidem se livrar dele conversando com o diretor. Mas Tamaki ri, e lhes diz que ele é quem está no comando, não o velho que vai morrer. Por outro lado, todos os prisioneiros, incluindo Yo, estão felizes por não terem entrado na corrida, ou teriam definitivamente morrido. Dentro de sua cela, Ganta está emocionado porque em breve vai morrer. Em sua última mensagem, ele está escrevendo uma carta para o pai de Mimi, dizendo-lhe mais uma vez que não matou sua filha. Nesse momento, Yo entra na cela. Ele dá o doce a Ganta como um pedido de desculpas pelo que ele perdeu. Ganta é muito grato a Yo. Ficamos sabendo que Yo não deu o doce porque se arrepende de suas ações. É porque ele está trabalhando para Tamaki, que lhe disse para ficar de olho em Ganta em troca de muitos pontos de elenco. Por outro lado, Tamaki recebe uma mensagem de que o ovo podre está à solta. Ele vai verificar a situação e descobre que muitos guardas e funcionários morreram. Um erro havia ocorrido, por causa do qual o ovo podre conseguiu se libertar. A cena muda. Yo oferece um sorvete a Ganta para celebrar a amizade deles. Olhando para ele, ele se pergunta se Ganta realmente matou seus colegas de classe. Mas então, o peito de Ganta começa a doer, e ele vê o ovo podre parado no alto. Ovo Podre usa seus poderes para criar um tornado e derruba os prisioneiros ao redor. Por causa do tornado, Yu também se machuca. Vendo isso, Ganta fica furioso. Ele não deixará mais seus amigos morrerem e subconscientemente usa seu poder. No entanto, o Ovo Podre não é afetado, e estranhamente, depois disso, ele simplesmente vai embora. Logo, Ganta desmaia devido à exaustão. Testemunhando os poderes de Ganta mais uma vez, Tamaki fica impressionado. Mas por outro lado, Yu está surtando e se perguntando quem Ganta realmente é. A cena muda para a enfermaria, com Shiro ao lado dele. Ganta ainda está incrédulo sobre os poderes que surgiram dele. Ele ouve que muitas outras pessoas feridas acreditam que foi um terrorista. Mas então um deles diz que é um prisioneiro que atacou há alguns anos e está atualmente trancado no bloco G, sobre o qual há rumores. Por outro lado, Makina recebe a notícia do ataque. Ela não sabe se Tamaki está relacionado a este incidente, mas por enquanto o único suspeito é Ganta. Ela não sabe como ele disparou aquele ataque, mas pensa que é uma arma que ele está escondendo em algum lugar dentro de seu corpo. Para ela, manter a paz, a lei e a ordem dentro das paredes desta prisão é a prioridade. Ela emite ordens para capturar Ganta imediatamente e libera o robô chamado Necro. Em seguida, por toda a prisão, tanto os funcionários quanto os detentos são ordenados a retornar aos seus escritórios e celas. Por outro lado, Yu pede a Tamaki para deixá-lo de lado com essa coisa de espião, porque ele não quer ser babá de um monstro. Tamaki lhe diz que, em troca de cuidar de Ganta, ele receberá pontos de elenco suficientes para sair desta prisão. A cena muda para Ganta, que está encontrando seu caminho para o bloco G.
Mas então o portão começa a se fechar. Logo, Yu também chega e avisa Ganta sobre sua vida estar em perigo. Ganta lhe diz que quer encontrar o Homem de Vermelho que matou todos os seus amigos, e para isso, ele precisa ir para o Bloco G. Yu acha estranho e mostra a ele que não existe tal bloco. No entanto, Shiro conhece uma passagem secreta que leva até lá. Ganta diz a ela para levá-los, mas Shiro se recusa porque está brava com ele. Nesse momento, um robô chega e aponta o laser para ele. Ganta, em pânico, pede a Shiro para levá-los até lá. Então Shiro finalmente concorda e, pela ventilação, escapa do robô. Eles chegam em algum lugar, mas lá também o robô Necro chega. Ele os persegue e começa a disparar mísseis. Na sala de controle, Makina descobre que perderam o sinal do prisioneiro junto com o robô. Makina fica em choque ao ouvir isso. Isso significa apenas que há uma parte desta prisão onde ela não tem controle. De volta em frente ao Bloco G, Ganta pede desculpas a Shiro e Yo por tê-los metido nessa confusão. Enquanto o robô se aproxima deles, Ganta aceita sua morte, mas então, Shiro simplesmente chuta o robô para longe. Ela chama Ganta de idiota e pergunta por que ele disse que todos os seus amigos estão mortos quando ele a tem. Ela admite que comeu a comida dele enquanto ele dormia, mas isso não significa que ele não a considerará sua amiga. Ganta percebe que foi insensível e não considerou os sentimentos de Shiro. Nesse momento, o robô chega e começa a escanear Shiro. Ganta está em pânico. Ele quer usar seu poder, mas ele simplesmente não surge. E então, do nada, múltiplos chicotes vermelhos aparecem e derrubam o robô. Ao ver quem lançou este ataque, Ganta percebe que é o Homem de Vermelho que ele viu em sua escola. Ele fica furioso e uma raiva o ataca, mas Sandy usa seu poder e facilmente contra-ataca. Sandy diz a Ganta que o duelo dele será amanhã, mas se ele quiser uma partida de aquecimento, ele não se importa. Ganta não entende o que ele está dizendo e simplesmente o ataca com as mãos nuas. Mas contra Sandy, elas não são nada. Ganta teme que será morto, mas Sandy se aproxima dele e pergunta por que ele não está usando seus poderes de sangue. Ganta finalmente percebe que, para usar seu poder, ele precisa de seu sangue. Sandy o chama de garoto chato e está prestes a sair quando Ganta se levanta e o ataca. O poder que ele libera é incrivelmente alto, o que torna mais difícil para Sandy neutralizá-lo. Ele está realmente impressionado com o poder de Ganta, mas está confuso sobre por que ele o está chamando de Homem de Vermelho. Ganta se pergunta se Sandy está mentindo, mas então nota que seu sorriso é diferente do Homem de Vermelho. Ele pergunta a Sandy como ele tem o poder semelhante que matou seus colegas de classe. Sandy lhe diz que eles não são os únicos que podem usar tais poderes. Dentro do Bloco G, há muitos outros como eles que são chamados de Homens Mortos. Depois de explicar tudo isso, Sandy está pronto para lutar novamente. Mas quando ele está prestes a atacar, Shiro o chuta e lhe diz: "Não intimide Ganta." Sandy surta ao ver uma mulher. Ele fica totalmente corado e dá sua jaqueta para que ela possa cobrir seus seios saltitantes. Mas nesse momento, guardas chegam e atiram 2 dardos em Sandy e Ganta. Shiro, com raiva, vai atrás dos guardas. Mas no final, ela é pega junto com Yu. Tamaki é notificado sobre a situação e ordena aos guardas que deixem ambos fora do Bloco G. No caminho, Yu pergunta aos guardas por que este bloco está escondido. Um dos guardas lhe diz que é porque há prisioneiros que possuem esses poderes de manipulação de sangue. Eles são extremamente perigosos, e este bloco serve para contê-los. Depois de jogá-los para fora, o guarda pega todos os pontos de elenco de Yu. Por outro lado, Makina está se perguntando para onde aqueles 3 foram. Até mesmo o robô não pode ser encontrado em lugar nenhum. Ela suspeita que Tamaki esteja por trás disso, e decide se encontrar com o diretor. Em algum lugar em uma sala de cirurgia, Ganta está amarrado. Tamaki entra na sala, e ao vê-lo, Ganta fica em choque. Tamaki confessa que foi ele quem o acusou falsamente e também quem fabricou o vídeo. Ao saber disso, Ganta fica furioso. Ele grita e jura que nunca o perdoará. Mas Tamaki apenas aumenta a dor e diz a Ganta que só quer ouvir "sim, senhor" e "ok, senhor" dele. Ele mostra a Ganta que amanhã será um duelo entre Corvo contra Pica-Pau, ou seja, Sandy contra ele. Tais duelos acontecem todos os dias no Bloco G e a recompensa por vencer é um doce junto com 100.000 pontos de elenco. Mas Ganta não se importa. Tudo o que ele quer é eliminar Tamaki da face desta terra. Ouvindo isso, Tamaki diz a Ganta que se ele seguir suas ordens, ele eventualmente encontrará o Homem de Vermelho.
Tamaki compartilha ainda que o Homem de Vermelho que Ganta tem chamado é o Ovo Podre, que é a fonte do poder de cada homem morto. É também o Daemon mais perigoso. Depois disso, Ganta é forçado a assistir a uma compilação de Carnival Corpse. É um show que transmite os duelos de Daemon, e é tão brutal que Ganta implora a Tamaki para parar. Mas em vez disso, Tamaki o coloca em loop para que Ganta assista por horas até que sua luta comece. Por outro lado, Makina chega ao quarto do diretor, mas é informada de que a saúde do diretor é crítica e ninguém tem permissão para entrar. Ela tenta insistir, mas quando ameaçada, ela simplesmente vai embora. Em algum lugar fora do bloco G, de um lado, Io está bravo por causa de seus pontos de elenco perdidos. Do outro lado, Shiro está emocionada. Ela está triste porque, por mais que procure, não consegue encontrar Ganta. Ela sabe que se não estiver com ele, Ganta não conseguirá se proteger. Desde que eram jovens, ele sempre foi fraco. Por outro lado, a partida de Sandy e Ganta finalmente começa. Ganta começa a fugir e sobe na árvore. Ele tenta fazer seus poderes funcionarem e dispara algumas balas, mas Sandy consegue detê-las. Ganta busca mais poder, mas ainda não é o suficiente, e eventualmente a inexperiência de Ganta se torna mais evidente. Ganta começa a sentir frio porque foi descuidado e perdeu muito sangue. Enquanto Ganta começa a perder a consciência, os espectadores começam a ficar entediados. Logo, a árvore desmorona, e Sandy continua lançando seus ataques em Ganta. Observando a luta, Tamaki diz à doutora que se Ganta perder, ela está livre para fazer o que quiser com ele. Ele não precisa de brinquedos quebrados. Decepcionado, Sandy pergunta a Ganta se o dia anterior foi um mero acaso. Ele esperava mais dele, mas agora precisa encerrar esta partida de uma vez. Deitado no chão, Ganta se pergunta se deveria apenas desistir e morrer agora mesmo. Voltamos ao passado, quando Shiro estava com ele. Ela sempre se preocupava muito, pois Ganta sempre se machucava com facilidade. Mas uma coisa ela sabia sobre ele: não importa o que acontecesse, ele nunca desistia. Ganta recupera a compostura e se levanta. Ele está de fato com medo, mas não vai cair sem lutar, de jeito nenhum. Ele supera seu limite e corta o ornamento em forma de pinguim. Usando-o como distração, ele se aproxima de Sandy e desfere um ataque poderoso. Do outro lado, tanto Io quanto Shiro chegam aos seus blocos designados. Nesse exato momento, outro prisioneiro se aproxima e revela a localização de uma garota que Io estava procurando. Io retorna ao bloco G. No entanto, Shiro está apenas andando e cantando despreocupadamente. Io diz a ela para calar a boca ou serão descobertos pelos guardas. Ele compartilha seu plano com ela e pergunta se ela consegue. Shiro garante que dará o seu melhor. Conforme o plano, Shiro, furiosa, invade a sala de controle e Io derruba o guarda. No entanto, ele relata que uma garota de cabelos brancos está enlouquecendo e pede reforços. Io é grato a Shiro porque ela foi tola o suficiente para se tornar uma distração e lhe dar um caminho seguro para seguir. Mas assim que a energia é cortada, a personalidade de Shiro muda drasticamente. Logo depois, uma explosão acontece que aniquila todos no prédio. Em meio a essa confusão, Shiro está no topo com um sorriso largo e sinistro. Io está surtando ao ver o rosto de Shiro, mas então ela simplesmente desmaia. Os dois guardas de antes vêm e a levam embora, enquanto Io vai procurar pela garota desaparecida. Dentro de um quarto, Ganta acorda e encontra o doce. Ele o come e se lembra de como, após a partida, tanto Sandy quanto ele fizeram um toque de punho. Ele se pergunta se eles podem ser amigos de verdade. Ele assiste à TV, onde o pós-jogo está sendo transmitido. Como Sandy perdeu o jogo, ele vai receber uma punição. No momento em que Sandy diz "pare", a máquina caça-níqueis dispara em olhos, e logo depois, com um rosto sádico e excitado, a doutora o remove. Após testemunhar isso, Ganta está deitado, deprimido. Durante todo esse tempo, Shiro e Io estavam com ele, por isso ele esqueceu o quão brutal este lugar realmente é. Mas então, ele ouve a voz de uma garota implorando a um prisioneiro para ficar longe dela. Ouvindo que ele está com fome, Ganta lhe dá sua comida. No entanto, mesmo depois de comer literalmente tudo, ele ainda está faminto. Ambos fogem e se escondem no quarto da garota até que o prisioneiro vá embora. Depois de acender as luzes, Ganta fica maravilhado ao ver como o quarto dela é lindo. A garota se apresenta como Mina. Ela já sabe sobre Ganta, pois o viu no programa de jogos anteriormente. Ela expressa o quão bagunçado este lugar é, o que apenas os força a machucar os outros. Mina abre o zíper de seu vestido e mostra o que seu pai fez a ela. Desde que perdeu a mãe no incidente do buraco vermelho, seu pai se tornou abusivo e continuou a espancá-la.
Sua vida estava em perigo, e ela usou seus poderes para escapar dele. Seu irmão mais velho não sabia sobre seus poderes, e pensou que alguém a havia acusado falsamente. Embora tenha matado o pai, ela não quer este poder, de forma alguma. Enquanto ela se aproxima de Ganta, seu vestido fica preso, então ela acaba revelando seus seios a ele. Ganta surta completamente. Ele diz a ela que eles deveriam escapar dali, e que ele a protegerá, custe o que custar. Mina concorda, e enquanto eles começam a fugir, notam alguém deitado no chão, e então, o teto de repente se quebra. Ganta consegue salvar Mina, mas acaba se machucando bastante. Os guardas chegam se perguntando o que aconteceu, mas ao ver os dois, dizem para fazerem essas coisas amanhã, durante a luta deles. Ganta não entende, então Mina lhe diz que ambos vão lutar amanhã, um contra o outro. Ganta está em choque. No dia seguinte, dentro da jaula, enquanto o duelo está prestes a começar, Ganta garante a Mina que ela não precisa se preocupar, pois ele não a atacará de forma alguma. Mas quando a luta começa, Mina dispara golpes incrivelmente rápidos e revela sua verdadeira personalidade. Ela fica impressionada com a forma como todos os garotos caem no mesmo truque, repetidamente. Ganta percebe que, ontem, a quebra repentina do teto foi obra de Mina, e por causa do dano que sofreu, ele não consegue correr e desviar tão livremente quanto fez contra Sandy, o que é um problema. Mina ri e pergunta a Ganta o que ele planejava fazer com ela depois de escapar. Provavelmente casar com ela e ter filhos, não é? Ela sempre soube que os homens são os mais fáceis de enganar, sem dúvida. Ganta, devastado, pergunta se tudo foi uma mentira. Mina ri ao ver o quão iludido ele é. Ganta fica com raiva e a ataca. Mina bloqueia, mas então Yoki sai de seu disfarce e grita com Ganta por machucar sua irmã. Enquanto é levado pelos guardas, Io promete a Mina que não se importa se ela é uma Deadman, pois ele comprará a liberdade dela com seus pontos de casta, custe o que custar. A plateia está dando uma boa resposta, então Tamaki ordena aos guardas que soltem Io. Mina nunca pensou que seu irmão viria para salvá-la. Ela fica impressionada com o quão idiota ele pode ser de verdade. Io está com raiva de Ganta porque nunca pensou que ele seria alguém capaz de bater em uma garota. Ganta, em sua defesa, diz que foi ela quem o enganou. Mina finge que não é ela, e diz que foi Ganta quem a enganou na verdade. Ganta já teve o suficiente e está prestes a atacar. Mas então Io se coloca na frente e diz que não deixará ninguém machucar sua irmã. Mina não consegue acreditar o quão estúpido seu irmão é. Ela decide usá-lo como escudo, mas então Io pergunta se foi assim que ela matou o pai deles. Naquela época, ele nunca pensou nisso, mas o pai deles nunca foi abusivo. Ele nunca pensou que ela poderia ter feito isso até ver pessoas com poderes. Ele não se importa com o que ela é, mas jura que não importa o que aconteça, protegerá a única família que lhe resta. Mina abandona sua atuação. Ela agarra Io e começa a espancá-lo. Ela admite que foi ela quem matou o pai deles, mas pergunta: o que há de tão errado nisso? Quando o incidente do buraco vermelho aconteceu, o prédio desabou e ela ficou presa. A mãe deles veio correndo em sua direção, mas foi apenas para salvar as flores, não ela. Todos são mentirosos que apenas fingem ser bons para depois te trair. Por causa de Io, Ganta nem consegue contra-atacar de forma alguma. Mas então ele usa seu cérebro e atira a bala para que ela ricocheteie e atinja Mina. Io é libertado, mas então ela agarra Ganta. Enquanto está amarrado, ele se aproxima dela e a chama de tola, sem pensar. Só porque ela foi traída uma vez, ela mentiu e machucou a todos depois. Mina vê um vislumbre de seu passado, e quando volta a si, Ganta a acerta com uma cabeçada e diz para ela parar de tornar sua vida ainda mais miserável. Como Mina não pode mais lutar, Ganta vence o duelo. O diretor, observando esta luta, fica impressionado ao ver o quão bem Ganta amadureceu. Ele acorda Shiro e diz a ela para realizar seu último desejo, sem falta. Mas antes disso, ele diz a Shiro para pegar seu pudim favorito da prateleira secreta. No entanto, Shiro diz que é o outro quem gosta, não ela. O diretor se desculpa por não ter reconhecido e depois, usando seus poderes, ele luta contra Shiro. De volta à enfermaria, Ganta mais uma vez se desculpa com Io por ter machucado sua irmã. Io agora entende a situação e não está bravo. Na verdade, ele acredita que a culpa é dele por não ter conseguido ser um irmão mais velho melhor. De repente, todo o prédio começa a desabar como resultado da luta de Shiro e do diretor. O armário cheio de garrafas de vidro está prestes a cair sobre Mina, mas Io vai para protegê-la sem hesitar. Ao ver isso, Mina tem um vislumbre de seu passado, de como quando a mãe a deixou para morrer, foi seu irmão mais velho quem a salvou. Depois que o tremor para, Mina não se machuca, mas Io sofre algumas lesões. Ela está furiosa com ele e pergunta por que ele fez algo tão estúpido.
Yo sorri e diz que é para isso que servem os irmãos mais velhos. Ela se aproxima dele e começa a remover os cacos de vidro com cuidado. Enquanto os irmãos estão tendo um momento em família, Ganta sente uma dor súbita no peito. Ele vê um vislumbre de seu passado quando Shiro e sua mãe tocavam piano. Ele começa a recuperar algumas memórias de seu passado aos poucos. Dentro da sala do diretor, a luta acabou, e Shiro pôs fim ao diretor, e é chocantemente revelado que ela é o ovo miserável. No corredor, o dano causado é enorme, e muitos estão feridos gravemente. Ganta tem um encontro com Sandy, que o elogia por sua partida contra Mina. Ganta se desculpa por seu olho, mas Sandy ri e diz que não é grande coisa. A única coisa que Sandy o aconselha é mudar seu estilo de luta, pois tudo o que ele usa são balas, apenas. Ganta gosta de seu estilo de luta porque o lembra de um super-herói chamado Ace Man, que ele costumava assistir com Shiro. Nesse exato momento, Yo sai do quarto em pânico, completamente assustado. Mina está furiosa com ele por ter um complexo de irmã. Ela quer tomar banho em particular, mas Yo está muito preocupado com os ferimentos dela para deixá-la sozinha. Depois disso, no caminho, Ganta pergunta a Yo onde está Shiro, afinal. Yo não revela a verdade e diz que eles se separaram no bloco G. Lembrando-se da cena aterrorizante que testemunhou, Yo pergunta a Ganta se ele sabe quem Shiro realmente é, de verdade. Ganta agora se lembra que eles eram amigos de infância, então ele compartilha uma ocasião em que Shiro voltou dos experimentos e estava com muita dor. Ele a animou com sua nova figura do Ace Man, mas ela ficou com raiva e a quebrou, sem pensar. Ele ficou triste e saiu, mas lá foi atacado por um cachorro. Foi então que Shiro veio em seu socorro, assim como Ace Man. Agora, lembrando-se disso, Ganta se sente muito mal por ter esquecido memórias tão queridas que passou com ela. Ele quer encontrá-la e se desculpar adequadamente. Yo quer contar a Ganta sobre o que viu, mas não consegue. Na sala de controle, Makina está se perguntando por que coisas estranhas estão acontecendo de repente. Primeiro, aquela luz estranha que veio de Ganta. Depois ele e Necro desapareceram. E agora este terremoto, que não parece ser natural de forma alguma, porque o epicentro é a área que está sustentando esta prisão, de fato. Como diretora desta prisão, ela precisa descobrir o que está acontecendo. No quarto de Tamaki, ele pede uma atualização sobre o cristal vermelho de Ganta. A doutora compartilha que é, na verdade, uma cápsula chamada Verme Sem Nome que infecta os usuários e lhes permite manipular seu sangue. Tamaki quer produzir mais desses portadores que ele possa controlar. No entanto, a doutora se recusa, porque eles não têm a tecnologia para criar o material usado para o Verme Sem Nome, de forma alguma. A única maneira seria examinando sua fonte, que é o ovo miserável. No entanto, está completamente fora de alcance por causa do diretor. Já se passaram 5 anos, e nem mesmo Tamaki sabe quem está por baixo daquela máscara de verdade. A segurança para esconder os dados pessoais do ovo miserável é simplesmente insana. Mas Tamaki está otimista de que uma vez que o diretor esteja morto, ele assumirá esta prisão e obterá a identidade do ovo miserável, finalmente. Do outro lado, Ganta chega preocupado e pergunta a Mina se ela também terá que passar pela punição por perder. Mina não se importa, porque ela já passou por isso uma vez e perdeu um de seus rins. Ganta não pode deixar isso acontecer novamente e vai fazer algo. Mas em seu caminho, alguém o ataca de repente. A cena muda para Yo, que está procurando por seus pontos de casta roubados, desesperadamente. Mas nesse exato momento ele tem um encontro com Tamaki e um homem chamado Monk. Tamaki sabe o que Yo tem desejado, então ele lhe diz que aqueles prisioneiros que estão no bloco G em nenhuma condição serão libertados, nem mesmo com os pontos de casta. Yo fica em choque ao ouvir isso. Sabendo que não poderá salvar sua irmã, ele fica com raiva e ataca. Mas Monk usa sua arma e dispara balas de ar que desferem golpes pesados e poderosos. Em algum lugar em um quarto, Ganta acorda. A garota se desculpa, mas a única razão pela qual ela o atacou foi para testar sua força. Ela se apresenta como Karako, a vice-capitã da corrente de cicatrizes. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar à sua gangue, mas Ganta recusa, porque ele está desconfiado deles. Nesse exato momento, um homem chamado Nagi chega. Ele é o líder da corrente de cicatrizes, uma gangue anti-gestão cujo objetivo é destruir esta gaiola de pássaros criada pelo diretor Itamaki. Antes de prosseguir, Nagi se desculpa caso sua voz soe estranha. Ele perdeu a capacidade de falar no carnaval de cadáveres e desde então tem usado uma voz mecânica, o tempo todo. Ganta não se importa nem um pouco. Nagi compartilha que precisa de aliados fortes para seu plano. Depois de ver o desempenho de Ganta e seu ódio contra as autoridades, ele acredita que ele é o certo para se juntar à gangue deles, sem dúvida. No entanto,
Ganta se desculpa porque sua primeira prioridade é salvar Mina da punição. Ao saber disso, Nagi decide ajudar para que possa conquistar a confiança de Ganta de alguma forma. Na sala de punição, pela primeira vez, Mina está nervosa, tudo por causa de Ganta, que havia elevado suas esperanças. Mas ela sabe que nada pode ser feito e ela tem que permanecer calma, a todo custo. Ela diz pare, e então a máquina caça-níqueis para em Lebre. A doutora está surtando, porque Lebre nem é uma opção. Isso aconteceu por causa de Nagi, que moveu alguns pauzinhos secretamente. Ganta fica aliviado ao ver isso, mas nesse exato momento Monk entra na sala com o corpo espancado de Yor. Ele usa sua arma e causa um dano enorme. Ganta usa seus poderes, no entanto não funciona, e ele é derrubado sem chance. Monk está prestes a usar seus poderes novamente, mas nesse exato momento Shiro vem ao resgate. Monk sente algo estranho vindo dela. Depois de informar a todos que as lutas de hoje estão canceladas, ele parte rapidamente. Do outro lado, Ganta está se perguntando por que seu ataque não funcionou. Ele nota Shiro comendo pudim e pergunta a ela de onde ela conseguiu isso, porque não é o que eles vendem aqui, de jeito nenhum. Shiro diz que sempre que ela acorda, há sempre um à sua frente. Nesse exato momento, outro membro chamado Rokuro chega. Ele trouxe os dados que são a última chave que eles precisam para o plano, finalmente. Agora que todos se reuniram, Nagi apresenta Ganta aos outros. Ele também lhe diz que foi Rokuro quem salvou Mina do jogo de penalidade. Ganta demonstra sua gratidão a ele, de coração. Depois de conversar por mais algum tempo com os outros membros, Ganta percebe que, apesar de serem uma gangue anti-gestão, todos parecem muito relaxados. Dentro do vestiário, Makina e seu subordinado vão coletar alguns dados importantes. É uma prisão privada, então todo ano eles têm uma inspeção de uma semana para garantir que a prisão atenda aos padrões de segurança do país. Usando esta chance, ela quer se infiltrar no quarto de Tamaki e descobrir o que ele tem escondido dela, a todo custo. Do outro lado, Nagi diz a todos que durante a semana de inspeção, tudo será desligado. Não haverá shows, sejam públicos ou privados. Tamaki quer que Deadman Wonderland pareça uma prisão impecável, sem nada a esconder, de forma alguma. Mas é aí que eles atacarão. Esta missão é a primeira e última aposta deles, uma fuga em massa de Deadman. Rokuro os alerta sobre os Undertakers, a força anti-Deadman trabalhando diretamente sob Tamaki, sem hesitação. Lembrando-se de seu ataque, Ganta compartilha como seu ataque foi anulado por Monk. Ao ouvir isso, todos parecem inquietos. Eles se perguntam se Tamaki inventou algo novo de repente. Mas Rokuro os acalma e mostra a filmagem da CCTV onde, em vez de anular o ataque, Monk o desviou. Ao ver isso, todos sentem um grande alívio de verdade. Ganta jura que não está mentindo, mas Rokuro diz a Nagi que eles não precisam de um garoto que dará desculpas e apenas os atrasará. Ganta está furioso. Em primeiro lugar, ele nunca disse que se juntaria a eles, de forma alguma. Ele lhes diz que não confia neles porque tudo o que fazem é apenas relaxar. Ele sai do quarto com raiva. Na sala do diretor, Tamaki finalmente recebe a notícia sobre a morte do diretor, com grande satisfação. Do outro lado, Ganta se encontra com Sandy e pergunta se ele sabe sobre os Undertakers e sua capacidade de anular seus poderes de alguma forma. Mas Sandy se recusa, dizendo que não sabe. Ganta então pergunta se ele conhece Nagi. Sandy o conhece e compartilha a história que ouviu sobre ele. 2 anos atrás, Nagi foi forçado a lutar contra sua própria esposa. Ele perdeu de propósito e, como consequência, perdeu a voz no jogo de penalidade. Mas, apesar de ter um perdedor, Tamaki não aceitou o resultado porque Nagi perdeu de propósito intencionalmente. Então ele decidiu punir a esposa de Nagi também. No entanto, quando ambos decidiram escapar desta prisão, Monk matou a esposa de Nagi, que naquela época estava carregando o filho deles, infelizmente. Depois de ouvir esta história, Ganta vai para seu quarto, onde encontra Nagi e se desculpa por seu comportamento rude. Agora ele entende perfeitamente por que Nagi quer vingança, de verdade. No entanto, Nagi diz que não está fazendo isso por vingança. Ele quer derrubar esta prisão para que seus amigos, que foram acusados injustamente de crimes, possam ser libertados. Além disso, ele quer segurar o filho que sua esposa carregava quando ainda estava viva, que está na enfermaria lá fora. À noite, Ganta se pergunta por que Nagi não quer vingança. Se fosse ele definitivamente iria querer. Ele pergunta a Shiro se há algo que ela queira fazer, de verdade. Shiro diz que quer comer muitos lanches, ela também quer ir naquela coisa grande e brilhante. Ganta percebe que ela está falando da roda gigante. Eles não podem andar nela porque é apenas para visitantes, mas ele promete que, assim que saírem daqui,
eles a montarão juntos, com certeza. Shiro fica muito feliz em ouvir isso. Do outro lado, Monk está se perguntando quem é essa Shiro. Ele sentiu algo vindo dela, o que o está deixando bastante curioso sobre ela, de fato. No dia seguinte, Ganta entra na sala e se desculpa com todos por seu comportamento. Karako lhe diz que está tudo bem, completamente. Ao ver Shiro, Ganta diz a ela para voltar para o quarto imediatamente. Ele a lembra da promessa que fizeram, de que enquanto ele estiver na missão, ela ficará no quarto. Shiro não quer deixar Ganta, mas sai do quarto. Karako a conforta dizendo que Ganta só quer que ela fique longe porque a ama, de verdade. Ao ouvir isso, Shiro não poderia estar mais feliz. Vendo a reação de Shiro, Karako percebe que eles não estão namorando. De volta ao quarto, Nagi compartilha o plano mais uma vez, com todos. O objetivo deles é escapar e fugir. Eles têm que mostrar ao mundo o quão desumana esta prisão é. Hokuro criou este chip que contém todas as evidências de que precisam para expor esta prisão, de uma vez por todas. Eles primeiro neutralizarão a sala do bloco G e depois pegarão o elevador de carga. 5 minutos antes de se moverem, eles acionarão o alarme de emergência. Tudo isso será feito em 2 grupos distintos. E com isso, todos eles ganharão a liberdade e quebrarão essas correntes. Logo depois, o plano é colocado em ação. Nagi usa seus poderes para entrar na sala de controle do bloco G, sem ser notado. Do outro lado, o segundo grupo está a caminho do elevador de carga. Ao atravessar uma ponte, eles estão bem cientes dos sensores ali instalados. Então um membro usa seus poderes para garantir que não acionem os sensores, de forma alguma. No entanto, o peso deles é demais, e acaba acionando o sensor. O robô Necro é acionado e derruba um membro. Karako entrega o chip a Ganta e decide ficar para trás para fornecer apoio, com coragem. Ganta não quer deixá-la para trás, mas os outros sabem que não podem perder mais tempo. Depois que eles atravessam em segurança, Karako usa seus poderes para se defender e derrubar o robô, com grande esforço. Mas como resultado, a ponte explode e ela cai junto com o robô. Os outros chegam em frente ao elevador de carga. Ganta está preocupado com Karako, mas os outros lhe dizem que ele não pode se preocupar com ela. Ele precisa cumprir o dever que ela lhe confiou, a todo custo. Do outro lado, Nagi e Hokuro eliminaram todos os guardas próximos. Agora o que resta é ativar o elevador de carga. Mas nesse exato momento, uma garotinha entra na sala de repente. Ela faz uma reverência e se apresenta como Hibana. Ela diz que acabou de terminar sua lição de casa e agora ela tem que fazer alguma limpeza. Nagi se pergunta quem é essa garota, afinal. Ele diz a Hokuro para chamar o elevador, mas ele começa a rir e diz que não o fará. Afinal, este era o plano dele desde o início. Hibana tira sua arma da bolsa e mais uma vez se apresenta como a capitã da 3ª divisão dos Undertakers com um sorriso. Nagi percebe que foi encurralado. Ele usa seu poder contra Hibana, mas ela o anula e o ataca. Nagi então se dá conta de que é exatamente o que Ganta havia dito, o que significa que Hokuro manipulou as imagens da câmera de segurança. Hokuro insiste para Nagi não resistir e ir com eles, mas Nagi se recusa. Ele precisa chamar o elevador, pois há outras pessoas que dependem dele. Ele ataca Hibana, mas mais uma vez ela anula o golpe e continua atacando-o sem parar. Nagi não consegue acreditar na crueldade dessa garota. Hibana afirma que, como uma dama de verdade, ela precisa punir as pessoas que cometem erros. Mas Nagi a confronta, dizendo que ela não é uma dama, e sim uma garotinha patética e podre até a alma. Ela fica furiosa e o ataca sem parar. Ela diz a Nagi que é, sim, uma dama de verdade. Sua mãe sempre a castigava quando ela não comia vegetais, ou quando molhava a cama, ou até mesmo quando não tirava boas notas na escola. É por isso que ela se tornou uma dama de verdade, para poder punir as pessoas más. Nagi perde o braço, mas o usa para desviar a atenção de Hibana e assim derrubar Hokuro. Quando ela finalmente percebe o que aconteceu, os braços de Nagi lançam um ataque e a derrubam. Com suas últimas forças, ele puxa a alavanca. Os outros conseguem entrar no elevador. Enquanto sobem, todos estão muito animados ao ver o quão perto estão da liberdade e que agora poderão reencontrar suas famílias. Mas ao chegarem ao topo, o monge, junto com outros agentes funerários, começa a atirar sem piedade. Os poderes da corrente de cicatrizes não estão funcionando e todos tentam desesperadamente salvar Ganta dos ataques. Do outro lado, Rokuro acorda. Ele fica impressionado que Nagi conseguiu derrotar Hibana enquanto ativava o elevador. Mas ele diz a Nagi que está prestes a perder. Depois que Rokuro leva Hibana para um local seguro, Nagi aproveita a chance para transmitir sua mensagem. A cena então muda para Ganta, que está tentando escapar.
Ele se depara com o monge, mas por mais que o ataque nada o afeta, mas quando o monge está prestes a atacar, ele é avisado sobre algo e vai embora. Nesse exato momento, Shiro aparece. Ela tira o chip da mão de Ganta e o joga dentro de uma sala. Ela cobre a porta e então ele explode. Shiro acaba se ferindo, mas fica feliz em ver que Ganta está pelo menos seguro. Ganta e os outros ficam incrédulos ao ver aquilo. Com um tom de surpresa, eles perguntam por que ela fez isso. Shiro diz que um garoto lhe falou que o chip era perigoso. Ganta, com um tom um tanto irritado, diz a Shiro que o chip lhe foi confiado após os sacrifícios de muitas outras pessoas. Ele sabe que essa é uma missão perigosa, por isso a mandou ficar no quarto, mas Shiro diz que Ganta é fraco e que ela precisa protegê-lo. Ganta fica furioso e a soca com força. Ele diz a ela para nunca mais aparecer na frente dele. Depois disso, eles vão para o esconderijo, onde Karako se junta a eles. Todos ficam muito felizes em vê-la. Ela é informada sobre o que aconteceu e diz que o que foi feito não pode ser mudado. Eles ainda têm tempo, e os inspetores ainda estão aqui, mas os outros perguntam como provarão sua inocência se não têm o chip e não sabem o que aconteceu com Nagi. Karako os encoraja a não desistir, dizendo que terão que fazer isso por conta própria. Quanto a Nagi, ela sabe que ele está vivo. Do outro lado, Makina e seu subordinado estão tentando copiar cada pedaço de informação do laptop de Tamaki. Ela encontra 2 arquivos intitulados Lista de Prisioneiros e Lista de Compatibilidade. Mas nesse exato momento, Tamaki entra na sala com um inspetor. O inspetor sabe o que Tamaki tem feito e pergunta se eles conseguirão criar novos sujeitos injetando-os com algo. Makina, ao ouvir a conversa deles, começa a ter uma ideia do que realmente está acontecendo nesta prisão. Do outro lado, todos se perguntam como os agentes funerários souberam, em primeiro lugar, que eles estavam prestes a chegar. Muito provavelmente, isso significa que, de alguma forma, o plano deles vazou, mas por enquanto eles precisam recrutar lutadores fortes. De todos os homens mortos, Beija-Flor é uma opção, mas muitos membros não gostam de sua personalidade. Martim Pescador era uma opção, mas ele morreu recentemente. E o último é o Sabiá. Ele é realmente muito forte, mas ninguém sabe onde ele está. Ganta diz que pode lutar, mas Karako lhe diz que está tudo bem, pois eles não podem se dar ao luxo de ter mais falhas. Eles precisam de alguém com experiência. Ganta culpa Shiro por tudo isso. Se ela não tivesse tirado o chip dele, a morte de todos não teria sido em vão. No entanto, Karako fica irritada e manda ele parar de ser tão patético. Ganta se pergunta por que ela está com raiva dele, quando a culpa é toda da Shiro. Nesse exato momento, Rokuro entra na sala. Ele está furioso e pergunta quem sabia que o tal chip era uma bomba e estragou seu plano. Todos ficam surpresos ao ouvir aquilo. Eles perguntam o que ele quer dizer com isso. Rokuro lhes diz que nunca houve qualquer evidência contra esta prisão. Era apenas uma bomba relógio, programada para explodir. No entanto, era para explodi-los, e agora vendo a reação deles, ele entende que não tinham a menor ideia disso. Então ele pergunta como diabos eles sobreviveram. Ganta finalmente percebe por que Shiro fez aquilo. Logo, outros agentes funerários também começam a entrar na sala. Rokuro não vai desperdiçar essa chance e escolhe Ganta para ser o primeiro a ser morto. Com isso, Rokuro chama 2 agentes, e ambos são capitães das divisões 1 e 2, os mais fortes depois do monge. Ganta está apavorado. Enquanto eles estão prestes a matá-lo, Sandy surge para o resgate. Ele não gosta de como Ganta está se divertindo sozinho, e pergunta quem é o mais forte por aqui. Todos, em choque, apontam para os corpos dos mortos. Sandy fica desapontado. Aproveitando essa chance, os outros se libertam e começam a lutar contra os agentes funerários. Sandy recupera a compostura e também ataca os agentes funerários, mas percebe que seus ataques não os estão atingindo. Rokuro ri e diz a Sandy que ele não conseguirá fazer absolutamente nada. Seu ataque só funcionou antes por causa do elemento surpresa. Mas Sandy não pensa assim. Ele usa seus poderes para desferir um ataque incrivelmente rápido, mais veloz que a velocidade do som. O ataque atravessa a guarda invisível e elimina todos os agentes funerários. Todos ficam se perguntando o quão incrível ele é. Depois que todos são derrotados, Rokuro é amarrado e contido. Karako pede a Sandy que os ajude em sua missão, mas ele se recusa. Ele não se importa em escapar da prisão. Para ele, não há diferença alguma entre estar aqui dentro e lá fora. Aqueles que são fortes sempre permanecem no topo. Ganta está se sentindo muito mal, pois embora Shiro tenha tentado protegê-lo, ele foi tão cruel com ela. Ele se pergunta por que é tão patético assim.
Ele vai até Sandy e lhe pede para ensiná-lo a lutar. Ele precisa ficar mais forte para que Shiro não se preocupe mais com ele. Sandy gosta do espírito de Ganta e decide treiná-lo. Do outro lado, Shiro está a caminho do quarto de seu avô para pegar alguns biscoitos. Ela está bastante irritada com Ganta, mas ela só fez aquilo porque um garoto lhe disse que era uma bomba. Ela está tão brava que promete a si mesma que não vai compartilhar nenhum único biscoito com ele. Nesse exato momento, o mesmo garoto aparece e pergunta a Shiro por que ela está tão triste. Shiro lhe diz que fez o que ele mandou, mas mesmo assim Ganta ficou bravo. O garoto a conforta e se apresenta como Toto, mas Shiro não está prestando atenção e apenas começa a comer sem parar. Por causa de Ganta, suas bochechas estão inchadas e ainda doendo muito. Toto lhe diz que os humanos fracos são os seres mais patéticos que existem. Em vez de se tornarem mais fortes, eles culpam os outros. Ele pergunta a Shiro por que ela se importa com aquele garoto tão fraco. Shiro diz que não se importa com ele. Ela o odeia e decide socá-lo. Do outro lado, Karako elabora um plano. Em vez de salvar Nagi, eles decidem descobrir uma rota segura para si mesmos. Eles precisam se concentrar em lidar com os agentes funerários. A cena muda para o quarto de Sandy, onde o treinamento ainda está em andamento. No entanto, Ganta não consegue atacar mais rápido que a velocidade do som. Sem outra escolha, Sandy pega todos os seus doces e os esmaga, mantendo apenas um consigo. Ele quer que Ganta penetre sua defesa e atinja esse pedaço de doce, se ele realmente deseja se tornar mais forte. Mas se ele não conseguir tornar seu ataque mais rápido, então ele morrerá. Ganta dispara a bala, mas ela é dividida pela defesa de Sandy. Ele continua disparando balas mais rápidas, mas elas continuam sendo destruídas por Sandy. Nesse exato momento, Toto entra na sala. Sandy fica surpreso ao vê-lo. Toto veio aqui para encontrar Shiro, mas ao ver Sandy, ele fica contente. Enquanto se aproxima, Sandy levanta a guarda, mas Toto facilmente o contorna e fica atrás dele. Toto garante a Sandy que não está ali para lutar. Ele lambe o sangue de Sandy, o que o deixa apavorado. Ganta pergunta quem ele é, e então é revelado que ele é o homem morto mais forte de todos. De repente, ele aparece ao lado de Ganta e pergunta se também pode lamber o sangue dele, mas Sandy lhe diz para deixá-los em paz, pois estão treinando, então Toto aperta a mão e vai embora. Do outro lado, Tamaki pede uma atualização sobre a situação. O monge garante que tudo está indo bem. Na verdade, ele até fez um novo brinquedo. Fora da sala está Karako disfarçada. Ela está ali para salvar Nagi, mas nesse exato momento Shiro aparece. O monge também sai e pergunta o que está acontecendo. Karako tenta defender Shiro, dizendo que ela provavelmente se perdeu, mas então o monge chuta o capacete dela, pois reconhece sua voz. A cena muda para o quarto de Sandy, onde ele encerra o treinamento, mesmo que Ganta ainda não tenha aprendido a atirar. Ganta quer treinar mais, mas Sandy se recusa, ou então ele não terá sangue suficiente para lutar contra os agentes funerários. Ganta não quer desistir e dispara uma última bala. Esta é muito pequena porque ele está com pouco sangue. No entanto, essa bala consegue superar a velocidade do som, algo impressionante. Ganta finalmente entende. Para disparar balas incrivelmente rápidas, ele precisa torná-las muito menores do que o normal. Nesse exato momento, por toda a instalação, o monge anuncia que Shiro e Karako estão amarradas e serão mortas em breve. Todos não conseguem acreditar que Karako mentiu para eles e foi salvar Nagi sozinha, mas eles também sabem que para garantir que o sacrifício dela não seja em vão, eles precisam encontrar a saída. Ganta, por outro lado, vai salvar Shiro, mas no caminho ele é pego pelos guardas. Nesse exato momento, Mina vem ao seu resgate. Esta é a maneira dela de retribuir por ele tê-la ajudado no jogo da penalidade. Ganta também lhe diz para se libertar desta prisão, mas Mina não se importa. Ela tem um irmão mais velho cheio de ferimentos para se preocupar, e ao contrário de Ganta, ela não está aqui por acusações falsas. Ganta agradece pela ajuda e parte. Logo depois ele chega ao quarto. Shiro fica muito feliz em vê-lo, mas finge que não se importa nem um pouco. Ganta usa seu sangue para criar balas menores e mais afiadas. Com isso, em um instante, ele derruba vários agentes funerários. Mas, como já havia usado muito sangue, ele não consegue ficar de pé direito. Shiro se liberta e, enquanto se aproxima de Ganta, Hibana quebra a perna dela. E logo Ganta também desmaia. O monge não consegue acreditar que apenas Ganta veio. Ele esperava por mais, mas parece que eles se importam mais com a liberdade do que com os aliados.
Ele chama Nagi para acabar com eles. Karako fica em choque ao vê-lo. Ela tenta trazê-lo de volta, contando sobre seu filho que espera lá fora. Mas Nagi agora sabe que seu filho morreu durante um experimento. Durante todo esse tempo, Tamaki mentiu para ele. Então, agora, não há mais razão para ele tentar escapar desta prisão. Sua mente começa a doer, e ele libera seus poderes com toda a força. À medida que a fumaça se dissipa, o monge ordena a Nagi que elimine a todos. Nagi usa seus poderes e derruba quem quer que apareça em seu caminho. Ganta fica aterrorizado ao ver o quão assustador Nagi se tornou. Hibana está apavorada porque Nagi está eliminando seus subordinados também. Mas, do outro lado, o monge está divertido ao testemunhar sua força. Nagi se aproxima de Shiro e, quando está prestes a atacá-la, Ganta entra no caminho e leva o golpe. Shiro lhe diz para sair dali, mas Ganta não o faz e continua recebendo os golpes. Ganta tenta trazer Nagi de volta à razão. Mas, com a realidade de saber que seu filho não está vivo, Nagi não tem mais esperança em nada. Ganta pergunta como ele pode dizer isso. É verdade que ele não sabe como é perder um filho, mas a tristeza de perder seus entes queridos, sabendo que não poderá criar memórias com eles, isso ele entende perfeitamente. Não importa o quão fraco ele seja e o quão terrível este lugar seja. Ele tem Shiro, a quem protegerá, custe o que custar. Ao ouvir isso, Nagi começa a se lembrar dos amigos que fez nesta prisão, que tem suas próprias famílias esperando lá fora. Mas de repente, Ganta desmaia. Não é por perda de sangue, mas porque ele não comeu o doce, e sua morte está próxima. Karako dá um último empurrão e tenta trazer Nagi de volta à razão. Ela o abraça e diz que ainda não é tarde demais. Mas então, ela é esfaqueada no peito pelo monge. Ganta fica furioso. Ele usa sua bala supersônica para atacar o monge, e isso o empurra para longe. Shiro avisa Ganta que ele morrerá se continuar usando seu sangue, mas ele ainda ataca. No entanto, dessa vez, seu ataque é perfeitamente bloqueado pelo monge. Karako usa seus poderes para selar a ferida. O monge ordena a Nagi que a finalize, mas felizmente Nagi está completamente de volta aos seus sentidos e se lembra de sua missão de conseguir liberdade para seus amigos. O monge se cansa e atira em Nagi. Ele enlouquece e começa a atirar em seus próprios aliados também. Aterrorizada, Hibana foge. Ela havia dito ao monge para não injetar muito do soro que Tamaki lhes deu, mas agora é tarde demais. No caminho, ela se depara com Toto, que usa o poder de Senji para eliminá-la. De volta à sala, enquanto o monge está prestes a atacar Ganta, Shiro cura suas pernas e se levanta. Mas Ganta se coloca na frente dela e diz que vai protegê-la. Colocando tudo o que tem em um único disparo, ele libera um ataque incrivelmente poderoso. A força é tanta que o monge não consegue desviar e vaporiza no mesmo instante. Depois, Nagi entrega seu doce a Ganta porque não precisa mais dele. Ele deseja o melhor para o futuro de Karako e Ganta e então morre. Por toda a instalação, enormes danos foram causados. Apenas alguns membros da corrente de cicatrizes sobreviveram. Depois de 1 hora, quando Shiro acorda, ao ver Ganta, ela lhe pergunta por que ele não deixou a prisão quando ainda tinha a chance. Ganta diz que não poderia abandoná-la de jeito nenhum. Ele se desculpa por tê-la atingido por ter sido tão cruel com ela. Shiro abraça Ganta e o perdoa. No dia seguinte, no topo do prédio, Shiro está cantando uma canção muito suave e tranquila. Ganta reconhece essa canção e pergunta onde ela o prendeu. Shiro diz que é porque a mãe dele costumava cantá-la, mas Ganta lhe pede para não cantá-la mais, porque naquele dia, o Homem de Vermelho também estava cantando essa mesma canção. Mas ele se pergunta por que, em primeiro lugar, ele conhecia essa canção. Se você gostou do resumo, por favor, considere curtir e se inscrever neste canal. Tenha um dia maravilhoso pela frente.